Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, limpeza energética, dia 25 de abril de 2017. O ano tá quase na metade já, né? Muito rápido. A percepção da gente tá cada vez mais acelerada, né? O mundo tá acelerado, mas muitas coisas ainda, infelizmente, estão lentas, né? Ah, eu acredito até que pela própria misericórdia divina está existindo essa espécie de aceleramento do tempo, tá? Mas, infelizmente, nós não estamos sabendo aproveitar esse tempo. E muita coisa em nós está passando desapercebido. Não estamos colhendo, né, todas as oportunidades, aproveitando todas as oportunidades, não estamos percebendo tudo que está acontecendo pelo motivo único que está tudo muito rápido, passando muito de forma rápida. E às vezes não dá tempo, né? Não é uma questão de tempo, não é que não dê tempo. Normalmente a gente fala, não dá tempo disso, não dá tempo daquilo. Mas será que é isso mesmo? Ou nós comprometemos o nosso tempo com coisas fúteis, nós damos atenção a coisas inúteis, sem sentido, que não vão valer a pena, que não vão nos dar nenhum benefício, tanto para nós quanto para outras pessoas. Será que não é mais provável estar acontecendo isso? Então não é uma questão de tempo. Porque se a gente for tirar toda a nossa atenção das coisas que não nos levam a nada, né? Que nos depreciam ou depreciam outras pessoas, que nos desvalorizam ou desvalorizam outras pessoas, a gente vai perceber que vai sobrar tempo. Só que aí que está. O que fazer com esse tempo vago, aparentemente? Normalmente, quando o indivíduo se pega meio que sem fazer nada, ele se ocupa, não é isso? Mas ele não sabe se ocupar de forma útil, de forma construtiva, de forma benéfica, de forma que ele vai colher frutos mais tarde. Ele não tem esse hábito, ele não foi doutrinado para isso. Tem que haver alguém para educá-lo, para doutriná-lo, para estimulá-lo, para motivá-lo. Então, ele acaba se entretendo. E através do entretenimento, que é variado, ele pode corromper, ele pode comprometer a energia dele. Ele pode se afundar, ele pode arrumar problemas, ele pode destruir a ele e outras pessoas. E o pior de tudo, sem a menor consciência do que ele está fazendo. Aí ele começa a entrar num ciclo vicioso, porque ele entrou naquele ciclo e aquele ciclo não deixa ele sair. E acaba criando dependência de um estado, de uma situação, para poder sustentar às vezes outra. E às vezes demora um pouquinho para a própria consciência dele, para o próprio eu dele, mostrar para ele que aquilo não tem nada a ver, que aquilo não é para ele ou para ela. É onde chegam os sofrimentos, onde chegam as decepções. É onde o indivíduo começa a amadurecer de forma brusca, de forma negativa. Porque ele viveu, sim, isso é inegável, mas ele não absorveu o que ele aprendeu. Porque, na verdade, ele desperdiçou. Ele reagiu. Ele sobreviveu, ele não viveu. E isso, gente, é a causa da maioria dos problemas que todas as pessoas vivem. E às vezes fica muito difícil a pessoa sair de um problema, porque a pessoa ela não admite mudança. Ela está tão acostumada, ela está tão habituada, ela está tão condicionada àquelas atitudes, com base naqueles pensamentos, naquela forma de visão. Aquela forma de pensamento veio pelaquela forma de visão, que criou uma estrutura psicológica, que criou um padrão e traz diversos males emocionais.
E a pessoa fica presa à deriva, dentro do seu próprio labirinto, criado por ele mesmo, por ela mesma, mas obviamente às vezes provocado, contribuído por situações externas, por condições. E a pessoa acaba se sentindo vítima da circunstância, de pessoas. Todos nós temos um pouco de vítima e, ao mesmo tempo, somos nossos próprios carrascos. A nossa missão aqui em nosso trabalho é desenvolver uma forma de você observar de forma tranquila, sem julgar você mesmo. E a partir daí, e a partir deste momento, você perceber as suas falhas e corrigi-las enquanto há tempo, evitando novos males e consertando outros já existentes. Hoje o tema da nossa transmissão ao vivo, da nossa rádio da Rosita aqui no Facebook, com essa dádiva, né, com essa oportunidade incrível, nós não precisamos mais, né, ficarmos de rádio em rádio, né, precisando da rádio das pessoas para poder promover um trabalho como esse. Nós temos hoje essa possibilidade, graças ao Facebook, graças aos desenvolvedores, graças a pessoas que talvez nem saibam o quanto estão contribuindo para esse trabalho nosso. Então, que Deus abençoe e vivifique cada vez mais, né? Então, hoje o tema é só a mudança de comportamento é capaz de resolver problemas. Isso é um fato. Isso é uma verdade quase que absoluta. Por que quase que absoluta? Porque não é só mudar. Temos que nos manter. A mudança de padrão de comportamento não é pular de um polo para outro, e sim nos tornarmos flexíveis, não servindo de camaleões a cada circunstância, não sendo falsos, não, mas nutrir uma capacidade única e criativa de sair de problemas, não colaborando para mais. Dirigindo a nossa vida defensivamente. Da mesma forma que existe a direção defensiva no trânsito, que é aquela que a gente dirige pela gente que está dirigindo, pelo outro motorista que passou na nossa frente, a gente tem que ter cautela, a gente não pode depender dele diminuir, dele não ultrapassar, afinal nós estamos certos, não. Nós temos que agir defensivamente, prevendo de algum modo que aquele indivíduo não vai dar seta e não vai vir bater no nosso carro. Então a gente tem que diminuir, a gente tem que desacelerar, a gente tem que ter uma forma de comportamento no trânsito adequada, preventiva. A gente tem que prever que alguma pessoa, todas as vezes que a gente for passar por faixa de pedestre, algum pedestre pode vir do nada sem olhar. Então a gente tem que prever e diminuir a cada faixa de pedestre. E não é só isso, várias e outras circunstâncias. Entre cruzamentos, postura que a gente deve ter próximo de ônibus, caminhões e tudo mais. No trânsito, ganha mais quem tem essa visão, quem tem essa postura. Aquela pessoa que é arrogante no trânsito, quer passar a todo custo, não pode ver uma brecha que já vai passando, sem levar em conta os outros, achando que os outros têm que esperar ele, achando que os outros têm que, né, concordar com a opinião dele, com a passagem dele, e ele não precisa de seta, ele não precisa de nada, afinal ele é o bambambam. Ela é a bambambam. Não. Da mesma forma, nós dirigimos a nossa vida. As situações que hoje são vividas por todos nós brasileiros foram propagadas por pessoas egoístas, por pessoas que não têm uma direção, não dirigem a vida delas de uma forma defensiva, elas saem atropelando todo mundo. Elas não estão nem aí para os outros. Elas não sentiram na pele, ou se sentiram, criaram uma situação vingativa. Ou seja, não importa
o que se sucedeu para aquela pessoa tem aquele determinado comportamento. O que vai importar aí é a forma que ela se conduz no aqui e no agora. Você pode fazer melhor. Eu posso fazer melhor ainda. O outro pode fazer muito melhor ainda, muito mais do que nós todos. Basta querer. Dentro das regras, né, como resolver problemas, dentro da postura, né, do magnetismo, da energia, né, do estado energético da gente, que é uma somatória de tudo, a nossa vibração, ela diz muito sobre a gente, né, e ela está além, muito além do que palavras, do que gestos, do que formas de olhar, do que maneiras de dizer, formas de se arrumar e etc, etc, etc. Todas essas formas de viver são transmitidas por uma vibração e são lidas por pessoas mais experientes, por pessoas com sensibilidade avançada, por pessoas que estão encarnadas para ajudar outros seres humanos. E mais pessoas devem surgir para que todos tenham por igual oportunidade de mudança, para que todos tenham chance de se renovar, tenham esperança. Dentro do assunto resolver problemas, um em específico eu gostaria de abordar hoje, que é sobre casais. Muitas pessoas têm me procurado, independente de quererem consulta ou não. A maioria das pessoas que me procura, né, em primeiro lugar tá problemas conjugais, em segundo lugar problemas financeiros. E eu gostaria de semanalmente começar a trabalhar. Quinta-feira eu vou trabalhar aqui com vocês ao vivo sobre o financeiro, vou dar alguns aconselhamentos, tá? Principalmente para quem está endividado, para quem não tem uma perspectiva, tá? Eu vou dar pequenas chaves, minha gente, tá? Que eu descobri, tá? Não foi pesquisado por aí, não fui eu que descobri, através da minha própria vivência também e ajudando outras pessoas a saírem, porque foram muitas pessoas, muitos consulentes que eu ajudei a sair dessas situações de dívidas, tá? Em dinheiro, né? E ajudando a resgatar o ser humano primórdio. Recuperando não somente seu valor, mas seu caráter antes de tudo, né? Não somente a isso, mas vários outros fatores, né? Existem vários fatores que colaboram para a falta. Mas o que colabora, né? Para problemas conjugais? Além do coletivo, além das tentações, além das pessoas, dos invejosos ou não, né? Primeiro, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria só de lembrar que todo ser humano ele tem um senso natural de preservação. E chega um dado momento que ele amadurece. Ele amadurece. E ele quer ter um relacionamento. Ele quer se entrelaçar com alguém. E nem sempre esse alguém, talvez até inicialmente, se alguém está ali apto, mas normalmente as pessoas depois mudam de ideia. Outras mudam de vibração. As pessoas se apaixonam, às vezes, na maioria das vezes, pelo que ela quer para ela e que está no outro. Então ela não se apaixonou por aquela pessoa. Ela se apaixonou por uma ideia. Ela se apaixonou por uma forma de pensar, de agir, de sentir. E isso é provisório. Não é permanente. Não é amor. Você tem que saber qual é a diferença disso tudo.
Em qual situação você está escalado ou você se enquadra nesse momento? Tem pessoas que se apaixonam por uma vibração. O que a pessoa gera para outra. Aí, de repente, aquela pessoa perde aquela vibração. Aí o namoro esfria, o casamento começa a acabar. Tem pessoas que ficam paradas na juventude. Então ele é apaixonado, apaixonada por aquela pessoa jovem, bonita, tudo direitinho, maravilhoso, saudável. Aí de repente, ela se apaixonou por uma forma. Aí, ou seja, ela se realizou por uma forma. Aí essa pessoa começa a perder aquela forma. Começa a envelhecer, começa a ter problemas de saúde. E a outra pessoa simplesmente dar a entender que não serve mais. Isso também não é amor. Então nós devemos ter responsabilidade quando a gente se une. Inicialmente, gente, é quase que impossível saber por que nós nos apaixonamos por aquelas pessoas. Saber entender por que uma está com a outra. Para saber se realmente é um verdadeiro amor. Aí está a chave. Por que tem que haver primeiro namoro? Depois noivado, para só depois casar. Deixar para casar quando realmente passou o tempo e a forma que não existe mais ou deixou de ser, já não é mais a mesma, mas continua o amor, continua o senso de cuidado. Aquela vibração que mudou, nem que seja momentâneo, deu lugar aos braços do outro, para confortar, ou para tentar reviver aquela vibração novamente. Ou seja, amor é amar. Dentro do pacote amar está compreender, cuidar do outro. Se a pessoa não tem isso pelo outro, não é amor. Se a pessoa consegue enxergar ela mais velho, mais velha, vivido. Tem pessoas que se apaixonam por cada ruga que começa a surgir no outro e não admite que faça plástica, porque ali é a marca daquele sorriso, daquela tristeza, daquele sofrimento, daquela dor. Um dia, gente, vocês podem ter certeza absoluta, um dia uma ruga vai ser considerado um motivo de ser belo, de ser bela. Porque um dia o valor de dentro vai ser mais notado do que o de fora. O interior, o caráter, vai ser mais observado e mais querido, mais benquisto, mais esperado do que o lado de fora, do que a aparência, do que a pessoa quer que o outro pense dela. Ou seja, manipulação. Um dia nosso mundo vai deixar de ser manipulatório. Por que as pessoas buscam a manipulação? Porque elas são manipuláveis e elas manipulam. Elas vivem dentro de um mundo de aparência, de manipulação, de mentiras. Só que elas não se aguentam. Elas não suportam, por isso que elas sofrem. Aquilo tudo é momentâneo, elas não conseguem eternizar toda aquela situação que elas gostariam que fosse permanente. Então nós temos que perceber algo maior em nós, para que tudo de algum modo seja produzido de forma diferente, de forma melhor, de forma construtiva, sem sofrimentos. Todos amparando uns aos outros. Esse é o modelo ideal de mundo, de vida. Sem egoísmo. Sem o rico olhar para o pobre e ficar dando risada porque ele está maltrapilho, porque ele está sem dentes. Sem subjugar o outro. Se você tem esse entendimento, meus parabéns. É menos um.
para reformar nesse mundo. É menos um também para sofrer, porque você não deve sofrer. Se você é fiel e você às vezes exige fidelidade do seu cônjuge, você não é o ciumento ou a ciumenta doente. Não. O seu senso de preservação familiar está saudável. Meus parabéns. Não é ciúme doentio, não. Existem muitos comportamentos mal interpretados pelos psicólogos, pelos pseudos-psicólogos. A síndrome de quem ama demais. Ou seja, aquela pessoa que ama praticamente sozinho, sozinha. E o mundo, ao invés de observar o outro, não, o mundo corrompe, o mundo separa, o mundo divide, o mundo colabora para a fornicação, o mundo colabora para a adulteração, para a traição, o mundo colabora para comportamentos que vão gerar dores futuras, vão gerar sofrimentos mais cedo ou mais tarde. Todos nós vamos chegar ao matrimônio perfeito. E o que é o matrimônio perfeito? É quando duas pessoas, somente duas pessoas, se entrelaçam ao ponto de não sentir vontade para olhar com interesse para outras pessoas. Não sentem necessidade. E principalmente, não depende do outro ser fiel. Ah, se meu marido ou minha mulher não deixar, tipo assim, né, continuar a ser chato, eu vou trair. Ou seja, tudo em unanimidade. Semelhanças e ao mesmo tempo diferenças, entrelaçadas mutuamente. E isso é um casamento. E as pessoas não entendem, fazem outras sofrerem. E essas pessoas que sofrem acabam me procurando. Rosita, como é que eu faço para fazer com que o outro tenha o mesmo comportamento que eu tenho? Eu prometi que eu ia dar essa resposta. Mais cedo ou mais tarde eu ia vir aqui dar essa resposta. Hoje é o grande dia. Primeiramente, deixa eu dar uma boa noite para as pessoas que estão participando, estão me ouvindo. Mônica, Deus te abençoe, minha linda, seja muito bem-vinda. Aníbal, Charlene, Fátima, Elisa e Valtair. Se tem mais pessoas, me perdoe, mas aqui é limitadinho e o visor eu não estou conseguindo ver o anterior, tá? E conforme vai chegando eu vou dando boa noite, tá bom? Rosita, como é que eu vou fazer? E sofre, né, a pessoa. Puxa vida, eu não tenho olhos para ninguém, mas a minha cônjuge não me respeita. Rosita, como é que eu faço pro meu marido ter olhos só para mim, meu namorado ter olhos só para mim? Rosita, como é que eu faço para minha mulher me respeitar, minha namorada passar a me respeitar? Primeiro, você se respeita. Primeiro, você só tem olhos para aquela pessoa. Não responda para mim, responda para si próprio, para si própria. Como é que você se trata? Como diz o Gasparetto, né? Há muitos anos, ele sempre fala: a vida te trata como você se trata. Muita coisa que ele fala é perfeita, mas algumas coisas está distorcido. E isso a gente fala também. Mas é a visão dele, eu respeito. Só que eu tenho a minha visão. E que eu percebi que não é bem assim, conforme tudo que ele falava. Como, por exemplo, a pessoa tem que ser uma pessoa gostosa para poder atrair outra pessoa, né? Ou seja, a pessoa tem que mudar a vibração para poder ser mais atrativa. Não é bem assim. Porque senão o amor não tem sentido. O amor não é ceder, é doar. O amor é amar. O amor é estar acima daquilo.
Entende? É enxergar o outro com uma visão de cuidado, de zelo. De zelo. Quando você cuida do outro, quando você se torna responsável pelo teu cônjuge, pela tua cônjuge, você aprendeu o que é amor. E não esfria o casamento não, viu? Muitos se enganam. Ah, quando é desenvolvido esse cuidado, esse zelo, é porque já se tornou pai e mãe do outro, aí já acabou, desculpa até a palavra, o tesão. Mentira. Mentira. O povo faz uma salada russa, que é uma coisa medonha. Mistura tudo, distorce tudo e depois trata como verdade. Não é bem assim. E a gente só vai saber se é verdade ou não se a gente experimentar, se a gente vivenciar a cada momento da nossa vida. Nós devemos viver a nossa fase plenamente de crianças, a adolescência, a fase pré-adolescente, a adolescente, pré-adolescente, vejam bem, a adolescente, adulto, né? Amadureceu, depois vem a melhor idade, que realmente é a melhor idade. Porque a pessoa já, se ela soube passar, né, todas as fases adequadas, opa, ela adquiriu. Tipo, uma mulher madura não vai ter atração por um rapazinho, um rapazote, não vai, porque ela já passou aquela fase, ela já viveu. Então ela enxerga todas as pessoas daquela faixa de idade como filho, como filha, não existe a menor possibilidade de atração sexual. Da mesma forma é o homem. Ele não vai se atrair. A não ser que seja um adulto mal acabado, como diz até o Ratinho, né? A pessoa não ultrapassou certas fases. Ela não fez o ritual de passagem para ela mesma. Então ela não saiu ainda da adolescência, ela não saiu ainda da infância. Ela deixou a desejar, precisa trabalhar isso para ela transcender. Porque cada fase da vida, gente, é um amadurecimento, é um bônus que a gente ganha. Não é uma perda. Tem gente que enxerga a velhice como uma perda de alguma coisa. Tem gente se matando porque não quer envelhecer. Porque eles acham que a velhice acabou. E não é por aí, minha gente. Não é por aí. Muito pelo contrário, é uma nova vida, é um novo querer, é viver um sentimento de missão cumprida a cada instante. Envelhecer saudavelmente é viver plenamente um sentimento de dever cumprido. Você olha para os jovens, você não sente inveja. Tem pessoas já idosas que olham para os jovens com ar de quero comer, morro de inveja, que ódio, não sou mais assim. Se tornam até um risco para a sociedade. Porque elas colaboram para enfeiar outras pessoas, enfeiar as moças, denegrir as moças. Vocês acham que quem é que está por trás dessas músicas que tem letra e conotação sexual? Quem é que está por trás? Existe uma forma, se você for, meu Deus, será que é uma pessoa mesmo? É mais do que uma pessoa. É uma entidade, é uma força magnética destruidora que tem ódio da vida. Da vida, a própria existência, a própria oportunidade que nós temos de vida. Isso, gente, é para ser percebido, flagrado no ato, desconsiderado através da repreensão. Ao menor sinal. Ao menor sinal. De qualquer tipo, você está no ambiente, você está no local, você percebeu
Ou aconteceu com você na própria rede social, você percebeu um comportamento, opa, esse comportamento não é adequado, esse comportamento, sabe, vai trazer problemas. Você ora, você clame a Deus, pede para te guiar e veja se ele vai realmente ser você um instrumento correto para poder repreender aquele mal. E você pode estar evitando males tremendos. Futuros incidentes. Então nós temos que botar a nossa energia para isso. Da mesma forma, um casal, existem sinais de quando um casamento não está bem, de quando um namoro não está bem. Obviamente que durante um namoro não existe tanta cobrança, mas na maioria das vezes é pior do que um casamento. Porque um namoro, principalmente quando, obviamente, um namoro, a gente espera o quê? Não tem filhos, né? Passou a ter filhos, não é mais namoro, né, minha gente? Não é mais namoro. Então, as pessoas elas agem como se não tivesse compromisso umas com as outras. Elas agem como se fossem animais. Só que não somos animais. Se a coisa já tá feia para os animais, vocês percebem? Quando o animal dá cria, eles vão lá, cruza, aí dão cria. E aí? Futuro daquelas crias. O problemão para adotar, o problemão ficar aí no mundo. Os mesmos perigos também acontecem com nós, seres humanos. E quando as pessoas cismam em se comportar sem responsabilidade, apenas motivados pelos seus próprios instintos animais, acontecem os mesmos problemas. Ah, filhote que vai afogado, é jogado no lixo. Pois é, crianças sendo afogadas, jogadas no lixo, é verdade. É a mesma coisa por causa do comportamento. E não é bacana a gente ver isso acontecendo. Tá na hora das pessoas terem responsabilidade. Tá na hora das pessoas que querem se unir de verdade. Não brincar de casinha. Ah, não era tão sério. Como assim não era tão sério? As pessoas, elas se entrelaçam. Por que as pessoas ficam preocupadas? Por que as pessoas ficam preocupadas? Ai, meu Deus, o que eu faço minha mulher me respeitar? O que eu faço meu marido passar a me respeitar e não olhar mais para outras mulheres? Não procurar mais outras mulheres? O que eu faço? Aí você pergunta pro cara, você pergunta pra mulher, ah, age assim, age assado. Opa. Mesmo você agindo assim, agindo assado, a pessoa vai ter o mesmo comportamento. É desculpa esfarrapada. É só pra te culpar e pra te livrar a culpa dele. A verdade é essa. E ainda fica a pergunta, e você se respeita? Quais os momentos que você deixa de se respeitar? Quando você investe em demasia no outro. Quando você fica com expectativa no outro. Quando você, na maioria das vezes, deixa de fazer por você e passa a fazer pelo outro. Faz as vontades, mesmo sem querer. E aí você cria um hábito. Você, na verdade, já tinha esse hábito. Sempre te deixando de lado e favorecendo os outros. Tem pessoas que levam na boa, mas outras não. Outras já pegam corda. Puxa, mas eu dei de tudo para essa pessoa. Montei uma casa para essa mulher me paga desse jeito. Caramba, dei tudo para esse cara me paga desse jeito. Como é que pode uma coisa dessa? E aí sofre a dor da separação. Por que tem casais que é tão difícil se separar? O que leva um casamento no seu fim doer tanto? Por que uma só pessoa ama? Por que a outra quer ir embora? É mesmo incompatibilidade?
Será que a pessoa está agindo de forma repelente, ao invés de atrativa? Bom, o fato é, uma das pessoas realmente não ama. Era apenas uma paixão. Porque o cara que verdadeiramente ama e a mulher que verdadeiramente ama, a pessoa pode estar com bafo, pode estar banguela, pode estar careca, pode estar desarrumada, pode estar barriguda. Ele não vai olhar para outra. Ela não vai olhar para outro. Ela vai honrar aquele casamento, ele vai honrar aquele matrimônio. Porque existe uma coisa transcendental, além da circunstância, além da aparência, além daquela forma física, que se chama amor. E quando não há amor, não tem que sofrer, tem que se resgatar. É hora de se salvar. É hora de puxar a rede. É hora de se desfragmentar. Porque a pessoa se perdeu no outro. Viveu mais o outro do que a si mesma, do que a si mesmo. Nosso trabalho é de resgate. O nosso trabalho é de salvamento. Se conhecer para se amar mais. Tem pessoas que não se aguentam. Tem pessoas que não se gostam. Porque elas simplesmente, elas querem se mudar. Elas não se aceitam. Mas como se sucedeu isso? Às vezes coisas que elas escutavam desde a barriga da mãe. E elas querem tanto agradar aquela mãe que elas se rejeitaram. Elas rejeitaram até o próprio sexo. Para agradar aquela mãe. Para agradar aquele pai. Aí você pode dizer, ai, que falta de personalidade. Será que é isso mesmo? Será que é falta de personalidade? Ou é falta de amor próprio? Mas por que desse amor próprio? A pessoa ama demais o outro. Ela se importa demais com o que o outro pensa. Ela quer agradar muito o outro. Porque ela tem uma programação que diz o seguinte: se você desagradar alguém, você não vai ser considerado. Você não vai ser amado. Você não vai ser benquisto. E não é por aí. Então, minha gente, tudo isso deve ser colocado na balança e na peneira. Sempre nós temos que ter uma balança e uma peneira. A balança para ver o que pesa mais. E a peneira para a gente enxergar o que está ali realmente. Para filtrar, um filtro. Para depurar. Quando a gente adquire isso, essa capacidade de depuração, de filtragem, a gente aprende a enxergar da forma correta tudo em nossa volta. Principalmente as nossas necessidades, o que necessitamos, o que precisamos. Tudo é passageiro e nós estamos aqui somente o suficiente para treinarmos. Como se melhorar? Qual é a forma de treinar melhor? Mais eficaz? Mais prática? Mais funcional? Não somente o mais usual. Nem sempre o mais usual é funcional. Então nós temos que ter essa percepção. E não podemos olhar pelo olho do outro. Não podemos decidir pela capacidade alheia. É muita responsabilidade viver em nós próprios. Nós devemos nos amar, nos respeitar. Então essa é a primeira mensagem de hoje. E que resume muita coisa. Que resume todas as outras. Durante o dia inteiro, a tarde inteira, na verdade, eu coloquei algumas mensagens
consequências de um mundo doente, de uma sociedade humana, né? Doente. O mundo está doente. A internet, ela facilitou a possibilidade de enxergar os problemas de outros países, problemas que há anos acontecem, ao ponto de ser banal. Para nós é um escândalo. Para nós é o fim da picada. Mas para eles é casual, aliás, é usual. É normal, faz parte do costume de um povo. O que para nós é crime, em outras nações é costume de um povo. Isso é muito grave, porque nós sabemos que não se trata de um costume, se trata de uma aberração. Mas se você olhar pelos olhos de Deus, você vai enxergar a possibilidade de consertar, de doutrina, através da doutrina, através da reparação, através de falar de Deus para o mundo, para promover restauração de pessoas, de almas. Por que sempre alguém tem que perder para outro ganhar? Por que a exploração é moda? Por que hoje em dia a mídia coloca uma pessoa que só porque é considerada rica em dinheiro e ela abre a boca para dizer chique é pagar menos? As pessoas saem para explorar umas às outras. É super deselegante explorar o seu próximo. Eu digo isso. Não existe maior deselegância do que pechinchar. É muito feio. A gente já falou isso em vários vídeos e vários áudios. É muito feio, porque promove um desvalor ao outro. Você desvaloriza para poder adquirir. Quer dizer, você é mais desvaloroso ainda. A pessoa é mais medíocre ainda, porque ela tem que desvalorizar, ela tem que diminuir para poder caber para ela. Isso não é riqueza. Isso não é chique, isso não é bonito, isso não é ser elegante, isso é ser medíocre, isso é ser miserável. Só uma pessoa com mente miserável é capaz de desfazer de outro para poder se sentir bem ou para poder adquirir alguma coisa. A mentalidade, minha gente, tem que acabar. A mentalidade tem que melhorar, a mentalidade tem que mudar. A mentalidade doentia tem que acabar, tem que ser curada através da doutrina, através do reparo, através do estímulo, da motivação. A mídia deve ajudar, todos nós devemos por obrigação ajudar uns aos outros. Ao menor sinal de você ver na rua uma situação constrangedora, nós temos que parar sim. Nós não podemos nos omitir e não devemos ter medo. E tentar reparar aquela situação aconselhando, dando o nosso impossível naquele momento, nem que seja de forma passageira. Mas se cada um de nós, eu vou lá, falo uma coisa, estou passando, o outro vem e fala a pessoa vai ver, é mesmo, né? As pessoas estão reparando que eu estou com a atitude errada e a pessoa vai procurar melhorar. Mas se todos por unanimidade passarem a atuar daquela forma, como é que vai ser os pequeninos? Que futuro vai ter as crianças? Elas vão se tornar que tipo de adulto? A criança, ela merece ser tratada como criança. Criança tem que ter infância. E tá aumentando, minha gente, tá assustador. A internet trouxe muita coisa boa, mas trouxe coisas horrendas. Não tem nem palavra para descrever. A facilidade de possuir uma rede social trouxe um problema
muito grave. Um deles é a pessoa carente, inexperiente, inocente, ingênua, usa aquela ferramenta como uma espécie de diário. Relata seus desejos, suas emoções, seus quereres. E aí vem, né? Vem as outras pessoas que querem o quê? Fingem que quer ajudar. Fingem que oferecem um ombro amigo. Fingem que se importam. Mas, na verdade, estão medindo o quanto podem usufruir, de que forma, onde e como. Quando atacar. E se preparam para o bote. Mulheres, abram os olhos. Se você não é capaz de educar uma criança, não tenha, evite. Homem, se você não é capaz de educar uma criança, cuidar de verdade, se importar com o futuro dela, não importando se é menino ou menina, evite, se cuide, tenha responsabilidade, não age igual o cachorro, não haja igual animal. Porque se os animais estivessem na natureza deles, não existiria animal abandonado, não existiria animal maltratado, jogado no lixo, não. Porque eles sabem se virar sozinhos. Mas nós, o que nós temos? O que a humanidade tem? Uns aos outros. Nós vivemos no capitalismo. Em alguns países, disfarçado de comunismo, socialismo, ditadura, mas é capitalismo. Todos nós precisamos do dinheiro para sobreviver, para comer, para se vestir, se agasalhar. Não estou falando de luxo, estou falando de necessidade. Precisamos de um teto, se agasalhar, precisamos de roupa, alimentos, água, higiene pessoal. E nós precisamos o quê? Nos submeter. Não é? O que está acontecendo com o Brasil hoje estão querendo submeter o pobre a regime de escravidão ou semi-escravidão. Porque eles querem absorver, né, a mão de obra que tem que ser para eles barato, senão eles não crescem. Ou seja, o crescimento deles é a base e custo de quem? Alheio. São faraós. Vocês não percebem que são faraós? Os faraós estavam incomodados porque o povo estava ganhando condições. Alguém ousou a chegar no governo e deu essas condições. E de repente o incômodo foi muito grande. Porque o faraó não quer cruzar com o escravo dele no topo da pirâmide. Então ele quer que ele fique lá embaixo. Porque ele diz que lá é o lugar dele. Para ele se sentir bem, para ele se sentir rico, para ele se sentir milionário, para ele se sentir maior, ele tem que rebaixar os outros. Isso é ser rico? Isso é ser chique? Isso é ser vergonhoso. Isso é ser exemplo de como não se deve ser. Não adianta depois, final de ano, ir lá dar presentinho para os pobres, para fingir que não tem culpa. Não, isso não é caridade. Caridade é o dia a dia. Caridade é você valorizar uma vida, não importa a classe social. Caridade é você passar e você enxergar a necessidade do outro, ter uma visão solidária, sem o outro precisar pedir para você alguma coisa. Você já nota, você já tem o zelo, você já tem uma forma de enxergar. Você quer ver todos bem. Se todos tivessem e passar a ter essa visão, não vai haver mais fome, não vai haver mais guerras, não vai haver mais destruição.
todos nós em unanimidade, todos nós que estamos aqui assistindo uns aos outros, devemos propagar essa mentalidade. Boa noite, Dirce. Seja muito bem-vinda, querido. Concordo com vocês duas, Mônica e Dirce, tá? A Dirce está dizendo assim, quem não tem diálogo no casamento, é difícil a convivência entre o casal. Realmente. Ela foi no ponto X. Porque cada relacionamento tem fases, né? E cada fase é linda. E a gente tem que saber, tem gente que para numa fase só, aí não acompanha a transformação do outro, não acompanha a mudança do outro. Só de estar com o outro já é maravilhoso, já é gratificante. Não importa a forma, não importa a vibração. É o zelo, é o cuidado um com o outro que vai fazer o casal permanecer junto. Se não houver isso, é melhor até que se separe. Que é para não aumentar a decepção. Então, aqui, nós fazemos um trabalho de autorresgate. E mutuamente, dependendo da circunstância, dependendo do casal, o resgate do outro. Tem casais que não vale a pena ficar juntos. É nítido. Mas tem casais que vale a pena ficar juntos. Então, o que vai fazer aí o reconhecimento, que vai trazer, obviamente que uma consulta ajuda muito. É praticamente essencial que cada casal tenha a sua identidade própria. Tem a sua digital, diferenciada de todos os outros. Então, só mudança de comportamento, minha gente, é capaz de resolver os problemas do mundo. E é isso que eu tinha para dizer hoje na limpeza energética. Vou pedir que todos me ajudem agora a orar. Orar primeiro pela gente. Estamos entrando, né? Na presença de algo maior, algo construtivo, sempre assim. Sempre a cada oração, entrando na presença, já dá um alívio, né? Só de pensar, oh meu Deus, que maravilha existe tu. Oh meu Deus, nem tudo tá perdido. Aí você parece que já, opa, já fica leve, já as cargas já caem por terra, né? É um momento de alívio. Hoje na limpeza energética vamos nos levitar, vamos limpar desta forma. Cada limpeza energética é uma forma diferente de autolimpar, né? De autolimpeza, né? Então a limpeza de hoje é primeiro reflexionar tudo o que acontece, todos os problemas. E agora entregar tudo para Deus. Senhor, eu sou pequena demais para dar conta de tanto problema, mas tu pode tudo. Então eu entrego tudo para ti agora, te apresento todos os problemas. Vamos fazer igual o salmista. Estamos apresentando a ti agora, meu Deus, Senhor Jesus. Essas são as nossas falhas. Precisamos da tua presença sublime e forte na nossa vida. Para nos purificar, para nos guiar, para nos fortalecer e nos proteger. Para nos livrar, nos restaurar e restituir. Trazer de volta tudo que é nós de verdade. E o que não é nosso, pedimos perdão. E a possibilidade de devolução. A possibilidade de compensação. A possibilidade de poder promover ao outro menos sofrimento. Bálsamo. Mas não apenas para as consequências, mas sim diretamente na sua causa. Favorecendo com que cada um possa viver de forma digna a mentalidade, Senhor meu Deus,
Tu nos deste mentalidade para propagar aos outros. Abre as portas para variadas possibilidades de propagação desse conhecimento, dessa verdade, dessa realidade. Que essa verdade passe a ser realidade a todas as instituições educacionais, hospitais, que ela seja atuante dentro de hospitais, escolas, empresas públicas, particulares. Que essa realidade modifique almas através da lapidação dos caráteres. Que a consciência reine. Isso é conscientização. E que essa consciência reine em cada um, em cada pedido de socorro, em cada suspiro de desabafo, em cada sensação proveniente uma coação. Nós não somos mais animais, Senhor. Nós temos o reino mineral, vegetal e animal, mas não precisamos mais nos comportar como animais. Deus, na sua grandiosidade, nos deu um voto de confiança e liberdade para escolher. E nós escolhemos regredir, ao invés de evoluir e nos aprimorar. Somos os reis de todos os animais, mas o que fazemos? Judiamos deles, judiamos de uns dos outros. Que mentalidade é essa? É claro que estamos contaminados e devemos repreender essa contaminação, primeiro em nós, reconhecendo e eliminando, para poder termos força para eliminar de outras, ajudar a eliminar, colaborando a eliminação pessoal dentro de cada um. Não somos nós que iremos fazer, vamos contribuir para que cada um faça em si mesmo, que é um trabalho íntimo, pessoal de cada um. Vamos colaborar para que cada um reconheça, com amor e com dignidade, nunca na força, nunca pela ditadura. Todas as máscaras caiam por terra. Toda a verdade seja revelada. E que é isso, gente? Apresentando assim para Deus, parece que fica mais fácil a solução, porque vem naturalmente uma confiança. Aquilo que era medo, temor, dúvida, incerteza, insegurança, deu lugar a uma segurança, a uma firmeza, a uma certeza, a confiança extraordinária, que faz uma pessoa de duvidosa e insegura virar convicta, virtuosa, certa de suas virtudes e propagar as mesmas, sem medo de represálias. Então, minha gente, vamos confiar nesse intuito maior, nessa certeza de reparação. Vamos cuidar melhor das nossas crianças, vamos vigiar. Independente de ser nossos filhos, nossos parentes, sendo nossos vizinhos, nossos conhecidos, vamos cuidar uns dos outros com muito amor e dignidade, para evitar novos males. Porque no fundo, e mais cedo ou mais tarde, todos nós colhemos. Todos nós tendemos a desabafar uns com os outros. E apesar de alguém sempre dizer, não, nós devemos abafar somente lá para cima, para a gente aproveitar aquilo que foi desembocado do problema. São regras, são fórmulas, são sacadas, são segredinhos que fazem com que as leis universais comecem a colaborar para nós.
a gente se coloque em melhor lugar para ser visível. As melhorias que as energias podem nos oferecer. Mas mesmo assim nós cismamos em olhar para o lado e procurar as pessoas mais próximas para desabafar. Nós sabemos que falhamos, nós sabemos que erramos, mas não percebemos. Não temos força, minha gente. Não temos estímulo. Devemos criar hábitos para substituir outros. Devemos mudar totalmente a nossa postura através da nossa forma de pensar, de agir e de sentir. O que permitimos sentir, em quais momentos, como reagimos. A sobrevivência, ela parte através das reações que temos diante das pessoas, de situações, problemas. Devemos confiar. Devemos nos submeter em confiança, com muita esperança. Não estamos vendo o melhor, mas sabemos que ele existe. Não sabemos que se aquele mar tem peixe. Mas mesmo assim nós colocamos a nossa rede com confiança e vem peixe. É essa fé, é essa esperança que Jesus veio nos mostrar. Quando no mar não havia peixes e ele disse: Pedro, coloque novamente, jogue novamente. E Pedro falou: mas não tem peixe, Habib. Não tem peixe, coloque. E os peixes apareceram em abundância. Essa fé sobrenatural que Jesus veio nos mostrar nas entrelinhas. E nós estamos aprendendo. Porque nós estamos nos submetendo a esse aprendizado. A cada dia, a cada instante, a cada suspirar de sofrimento. A cada não aguento mais. A cada minha cruz está muito pesada. A cada quero sair disso. Quero me libertar. A mesma energia que quer se libertar, ao mesmo tempo quer aproximar. Devemos saber como funcionam essas entradas e saídas, como controlar, como dominar isso em nós. Não é os outros, senão nós ficamos estancados, parados. Muitos procuram, eu volto a afirmar, muitos procuram o sobrenatural para se fazer a partir do sobrenatural, para usufruir do sobrenatural, sendo que o sobrenatural já está dentro de nós. Nós somos sobrenaturais, nascemos do nada, a vida é sobrenatural. A vida não é aqui, o natural da vida não é na terceira dimensão, não é na matéria. A matéria é tão pesada que a própria vida não aguenta ficar por muito tempo, ela vai se esvairindo aos poucos. Então, nós devemos estar onde a vida está. E aonde a vida está? Aonde a vida está? Eu quero essa vida. E você também? Então, esteja ao alcance dela. Pegue carona com ela, para quando ela ir, ela poder te levar. Não através de um suicídio, não através de uma doença, não através de uma desistência. Porque quando você desiste dessa vida, você desiste da vida. E você não deve se desconectar da vida. Você deve se reconectar com a vida. Porque o que faz você querer desistir da vida é energia de abatimento, que quer usufruir da sua vida, quer te abater. Usa de artifícios para te submeter à vontade alheia. E a energia de abatimento está muito forte no Brasil. Está querendo escravizar. Briga, guerra,
de classes sociais. A verdade é essa. Elite contra a classe mais baixa. Pessoas que acham que controlam. Territorialistas, né? Elas marcam território. Não, ali é meu. Ali só as pessoas que eu decido vir podem estar. Mais ninguém. Então eduque as outras, mas dê oportunidade. Não retém acesso. Ninguém tem direito a reter acesso de ninguém. Tudo é de todos nós. Ninguém é dono de nada nem ninguém. O acesso é o direito de todos. E quando você tem energia de avivamento instalado dentro de você, você ganha esse direito de acessar, não importa onde. Todos os acessos que me negaram ao sobrenatural, às escrituras maiores, às codificações, aos mistérios maiores, eu tive acesso. Eu tive permissão. Se você tem humildade, você tem acesso. Se você tem arrogância, você perde o acesso. Enquanto as pessoas se matam, dão rasteiras uns aos outros para poder manter acesso às riquezas materiais, outras, com maior humildade, têm acesso a tudo, inclusive aqueles bens materiais que foram negados. Porque aqueles bens materiais, na verdade, é matéria densa. E aquela pessoa tem o dom da alquimia. Ela sabe, ela tem ciência, ela tem conhecimento do mecanismo que transforma todas as matérias, que modifica tudo. Então, quem é mais rico? Aquela pessoa que precisa se apegar ao bem material, com medo de perder, ou aquela outra que cria matéria? Que tem o domínio das formas. Muitas pessoas dizem assim com boca cheia: ah, mas Jesus era carpinteiro, Jesus era pobre. Não, ele era um homem, ele é o homem mais rico do universo, porque ele tem o dom, ele tem a capacidade de desenvolver. Ele fez surgir uma moeda, peixes. Ele tinha, ele não precisava mostrar que ele tinha. Satanás até quis, né, que ele mostrasse, mas ele poderia perder. Ele não ia ganhar nada com aquilo, demonstrando. Então ele preferiu ficar na máxima humildade dele. E nós devemos ser como eles, para ter acesso, para ter realmente posse das riquezas deste mundo e dos outros, em plena humildade. Mas mesmo assim, o homem é tão sacana, o ser humano é tão perverso, que ele conseguiu tentar criar barreiras para esse mundo, para reter o direito alheio. Até disso ele quis murar, mas mesmo assim, ninguém é capaz de murar um acesso do qual você tem direito. Só você mesmo, através das suas crenças e permissões. Portanto, reconheça-se hoje, para se libertar amanhã. Vou deixar todos vocês com um forte abraço. Agnes, seja bem-vinda, meu anjo. Mônica, mais uma vez, muito obrigada. Dirce, muito obrigada. Valtair, Fátima, Charlene, Aníbal, muito obrigada a todos vocês. Deixo todos com um forte abraço, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem todos ligados na luz. E até o próximo áudio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.